Estamos começando mais um Business Woman. Hoje, o meu bate-papo vai ser com Joyce Viana. Ela é advogada. Tudo bem com você? Tudo bem, Jaqueline. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Vamos quebrar logo esse gelo e falar um pouquinho quem é Joyce Viana. Bom, eu sou advogada, eu trabalho com direito de família já há 7 anos e trabalho também com regularização de imóveis. Eu senti que o direito de família, ele sempre esteve completamente conectado com o direito imobiliário e com a regularização de imóveis. Porque a gente sabe que construir patrimônio, hoje em dia, de forma digna, leva tempo, demanda esforço e muito trabalho. Então, quando a gente fala de uma partilha de bens no divórcio ou de um planejamento patrimonial que visa ali especialmente evitar conflitos futuros, principalmente entre herdeiros, a regularização é um passo fundamental dentro desse planejamento. Joyce, vamos ver se eu estou entendendo. É muito importante regularizar um imóvel. E por que as pessoas demoram tanto ou de repente não têm ciência desta necessidade? Claro, Jaqueline. A maioria das pessoas, elas acham que por elas residirem num imóvel há muitos anos e ter apenas um contrato, por exemplo, de compra e venda, isso garante a propriedade. Então, de fato, é muito mais, às vezes, o desconhecimento de que aquele imóvel está irregular ou achar que pode ser um processo caro, um processo difícil ou desnecessário, acaba adiando esse processo ou não regularizando por achar que está numa situação segura. Você poderia ter ido para outras áreas, outras vertentes da advocacia. Você optou por esse lado de regularização de imóvel, por essa necessidade de você sentir que as pessoas não têm tanto conhecimento sobre isso? Sim, Jaqueline, desde muito cedo eu percebi o quanto o patrimônio vai muito além do dinheiro. Ele carrega histórias, vínculos, memórias. E eu também percebi que muitas pessoas passam por diversas dificuldades por falta de orientação jurídica, o que acaba gerando brigas familiares, dores, perdas muitas vezes irreversíveis. Então, quando eu percebi que eu poderia ajudar essas pessoas a regularizar os seus imóveis, proteger o que elas construíram, tudo fez muito sentido para mim. Eu lembro que o primeiro caso de regularização de imóvel que eu atuei, eu percebi que quando eu entreguei a documentação do imóvel para o cliente, não era só sobre aquele documento, não era só aquela documentação. Era sobre uma vida que estava se reorganizando, que estava recomeçando de forma segura, tranquila. Então, isso me deu muito propósito. Dentro da gente, no caso, estar entendendo o que você está explicando, que a gente pode até perder dinheiro por não regularizar um imóvel, vamos explicar então para o público qual é o primeiro passo para que tudo isso possa acontecer. Certo. O primeiro passo é contratar um advogado especializado para fazer a análise do caso, porque a regularização de imóveis, ela tem vários caminhos. E só um olhar técnico, uma análise de um advogado especializado, ele vai conseguir trilhar qual o melhor caminho para aquela regularização. Porque pode ser um inventário, pode ser uma retificação, pode ser uma partilha de bens, pode ser um processo de uso capião. Então, só um olhar técnico vai entender e vai identificar qual o melhor caminho. Os riscos de ter um imóvel irregular são diversos. O primeiro deles é a possibilidade de perda desse bem. Porque imóveis com a documentação irregular, elas podem ser alvo de disputas judiciais, brigas por herança, partilha de bens, processos judiciais de proprietários antigos. Então, tem uma série de riscos que pode fazer com que você perca muito dinheiro. E a maioria das pessoas só percebe esses problemas quando acontece, por exemplo, uma separação, uma partilha de bens, ou quando o imóvel já está envolvido em outro processo judicial. Então, dentro de tudo isso, o mais importante, por exemplo, eu vou comprar um imóvel, né? Eu não sei da documentação, não sei se é regular. O mais correto é procurar um profissional como vocês atuam, para que a gente não possa perder dinheiro?
Com certeza, é fundamental, porque o advogado ele vai fazer uma análise de riscos, ele vai verificar toda aquela documentação do imóvel para saber se não tem dívidas ocultas, se o imóvel está realmente regularizado, registrado no cartório de registro de imóveis, se aquele imóvel de fato está sendo vendido pelo verdadeiro proprietário. Então, só um advogado consegue identificar esses problemas e te passar a segurança que você precisa para que você possa fazer aquela compra muito segura e muito certa de que você vai conseguir regularizar judicialmente toda a documentação daquele imóvel. Nosso programa ele é voltado às mulheres, né? Quase 100%. Você acredita que uma mulher, assim, não que ela precise ter todo o conhecimento da parte de advocacia e tudo mais, regularização do imóvel e tudo isto, mas o mínimo ela tem que buscar um conhecimento, isso facilita a vida da mulher, tanto para ela como para sua família? Com certeza, o conhecimento ele transforma, e quando uma mulher tem consciência, ela entende os seus direitos, ela ganha força, ela ganha autonomia para ela tomar decisões com mais segurança. Eu já vi mulheres, por exemplo, que perderam bens importantes na hora do divórcio porque acabaram deixando essas questões patrimoniais nas mãos de terceiros. Mas eu também acompanho muitas mulheres que já deram uma volta por cima porque entenderam seus direitos, compreenderam como que acontece todo um processo judicial, como que é feito a partilha de bens, a gente coloca na mesa o que é de direito de cada um. Então, isso transmite muito mais segurança para que as mulheres possam tomar decisões importantes na hora do divórcio, sem transferir aquela responsabilidade para um terceiro. Você tem um papel muito importante na vida das pessoas, né? Porque você está lidando até com um sonho, né? Regularizar um imóvel. Você, assim, olha hoje para a sua vida, para tudo que você construiu. Você é muito feliz nesta área que você escolheu? Muito feliz. É claro que também é desafiador. A gente trabalha com questões muito emocionais, desde o direito de família, um divórcio, uma partilha de bens, um inventário, assim como a gente está lidando também com o patrimônio de uma pessoa que às vezes lutou a vida inteira para construir aquilo ali. Então a gente trabalha com muita coisa em jogo. Cuidar desse patrimônio é parte fundamental do nosso trabalho para trazer segurança jurídica, para que de fato a pessoa possa dormir tranquila, sabendo que aquele imóvel está registrado em nome dela, saber que não tem um risco dela sofrer uma execução, por exemplo, de um imóvel ser penhorado ou de ser até objeto de mau uso capião. Joyce, nós esclarecemos muitas dúvidas do nosso público. Tem algo a mais que você gostaria que as mulheres soubessem? A gente conseguiu ali falar tudo. Quer deixar mais alguma mensagem? Com certeza. Uma mulher, quando ela entende os seus direitos, ela consegue planejar a vida muito mais fácil. Ela consegue recomeçar, ela consegue dar a volta por cima, ela consegue dormir tranquila. E o essencial é buscar essa orientação de forma segura. A orientação certa de um especialista. Conversei com Joyce Viana. Ela esclareceu muitas das nossas dúvidas sobre regularização de imóvel. Mas se ficou alguma dúvida, a Joyce vai deixar agora o endereço do Instagram. Meu Instagram é Joyce Viana. Lá eu falo um pouco sobre direito de família, falo sobre regularização de imóveis também. Estou disponível lá caso alguém queira entrar em contato comigo. Muito obrigado, Joyce. A GMCTV está sempre à sua disposição. Obrigado pela audiência e na próxima semana voltamos com Business Woman. GMCTV, você sempre bem informado.